Então vamos lá. Bem, aula passada a gente falou dos 7 pilares, que são os 7 fundamentos que vocês precisam carregar para você conseguir levar a química orgânica numa boa. Quais são esses 7? Eletronegatividade, a gente vai explorar, analisar um pouquinho mais hoje. Conceito de ligação covalente, não precisa ser só polar, pode ser apolar também, ou qualquer tipo de ligação. A gente vai ver que eletronegatividade está muito influenciado pela ligação covalente. Efeitos estéricos está muito relacionado ao tamanho, provavelmente a gente vai ver amanhã, na próxima aula. Efeitos indutivos está relacionado a esses dois pontos aqui. Ressonância, que é uma coisa que a gente vai ver hoje, já é um dos pilares, a gente já vai ver hoje. Uma das consequências da ressonância é a aromaticidade, que é uma propriedade meio singular de alguns compostos, mas é meio que um efeito da ressonância. E tem a estereoquímica como sétimo pilar, eu considero os 7 pilares a estereoquímica. Isso aqui também a gente vai ver daqui a algumas aulas. Na aula passada foi meio bagunçado, que eu fiquei colocando um monte de coisa no slide, né? Então, eu meio que resumi a aula passada aqui agora com PowerPoint, tá? A aula passada a gente estava começando a falar de ligação química, falando que para a gente entender as funções orgânicas, as propriedades e as reações, a gente precisa voltar lá atrás e resgatar o conceito de ligação química. Ligação química envolve a combinação entre dois átomos, né? Você precisa de 2 átomos para formar uma ligação, pelo menos. Átomos são formados basicamente por núcleo. Dentro do núcleo a gente tem prótons, nêutrons e elétrons, né? A definição mais simples, o modelo mais simples de entender ligação é o conceito de forças atrativas, é o modelo coulombico que a gente fala, né? Forças coulombricas. Então, se a gente considerar isso aqui 2 átomos, núcleo, eletrosfera, ou nuvem eletrônica. A gente considera a formação de uma ligação através da atração, atração coulombica, né, cargas negativas aqui da nuvem eletrônica sendo atraída pelo núcleo do outro, ou o núcleo desse átomo sendo atraído pela nuvem eletrônica do outro átomo. Então, essa combinação de forças atrativas, existe também as repulsivas, né, vão gerar a formação da ligação. Não sei se vocês já viram isso em TQ ou IAM, talvez. Existe uma curva que a gente chama de curva de potencial de ligação, né? Essa escala aqui de distância entre 2 átomos, quando eles estão muito longe, né? Os 2 átomos estão se aproximando, existe uma energia próxima de 0, isso aqui é energia. E à medida que eles vão se aproximando, nesse ponto aqui onde tem a ligação feita, a energia é mais baixa. A energia é mais baixa, ou seja, a energia de formar uma ligação, e ocorre uma liberação de energia para você formar uma ligação. Por isso que ligações ocorrem, tá? É óbvio que existem situações em que, dependendo da estrutura do átomo, da configuração eletrônica, a ligação não é favorecida. A gente pode considerar os elétrons como partícula ou como onda. Se a gente interpretar a ligação química através da interpretação de elétrons como partícula, a gente tem aqueles conceitos mais simples, né, de ligações iônicas, onde os elétrons são transferidos de um átomo para o outro, ou é aquele lance que eu coloquei na aula passada de um perder e outro ganhar. Uma espécie perde elétrons, outra espécie ganha elétrons. Um exemplo aqui, cloreto de sódio, mais simples. E tem o caso em que as ligações ocorrem quando os elétrons são compartilhados entre os 2 átomos. E aí são as ligações covalentes. Dentro das ligações covalentes, a gente tem 2 tipos, as apolares e as polares. Creio eu que vocês ainda estão com a cabeça meio fresca com TQ, né? Ligação covalente polar e polar, elas diferem justamente quando você tem diferenças de eletronegatividade. Então, esses 3 tipos de ligações, iônica, covalente apolar e covalente polar, elas distinguem entre si pela diferença de eletronegatividade entre 2 átomos que estão fazendo a ligação. Então, se a diferença de eletronegatividade for muito grande, vai ser característica de uma ligação iônica.
Se a diferença de eletronegatividade for nula, ou seja, átomos com eletronegatividade muito próximos, são ligações covalentes polares, apolares, desculpa. E quando a diferença de eletronegatividade não é tão grande para formar uma ligação iônica, você vai ter uma ligação covalente polar. Existe a interpretação de ligação química quando a gente considera elétrons como ondas. Quando a gente interpreta elétrons como ondas, aí a gente tem que entrar naquele conceito que assusta muita gente de orbitais moleculares. Orbitais moleculares seriam a representação das ligações químicas, considerando o elétron como onda, ela vem da combinação de orbitais atômicos. E aí vem a pergunta, o que é um orbital atômico? Orbitais atômicos nada mais são que gráficos de densidade e probabilidade de encontrar o elétron. E esses gráficos são obtidos a partir de equações que são denominadas funções de onda. Então, cada elétron, ela vai ter sua função de onda, vai estabelecer cada elétron vai estar numa determinada região, que é o orbital atômico, e na combinação desses orbitais atômicos a gente vai gerar os orbitais moleculares. Ok? Então, o primeiro pilar, pessoal, o primeiro pilar mais importante de todos é o conceito de eletronegatividade. A eletronegatividade, falando bem sucinto, é a tendência do elemento atrair elétrons. Então, aqui nessa tabela periódica cortada, bem resumida, a gente tem alguns elementos da tabela, e a gente tem aqui embaixo um número. Esse número é uma escala relativa de eletronegatividade. Quanto mais alto, mais eletronegativo. Então, no caso aqui, o flúor é o mais eletronegativo de todos. Depois a gente tem o oxigênio, o cloro, o nitrogênio, tem eletronegatividades muito próximas. Depois tem o bromo. Aí a gente tem iodo, carbono, enxofre, e aí tem hidrogênio. Então, quando a gente estava no ensino médio, a gente decorava a sequência, né? Assim, sem saber muito o motivo. Mas a gente vai usar muito esse conceito de eletronegatividade quando falar de várias das propriedades dos compostos orgânicos, principalmente acidez e basicidade. Tá? E reatividade também a gente vai falar um pouquinho também. Ok? Então, isso aqui é o primeiro pilar, então a gente já matou, conceito de eletronegatividade, carreguem isso para sempre, pessoal, tá? A tendência de atrair elétrons, ou seja, o flúor, aqui é a família 8, né? Aqui é a família dos gases nobres, eles são bem mais estáveis, né? Eles têm a configuração, a camada de valência preenchida, né? Então, para o flúor virar um gás nobre, ele só precisa ganhar mais um elétron para ter a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, todos os elementos dessa família têm uma eletronegatividade alta por causa da facilidade de ganhar apenas um elétron para ter a configuração absoluta de um gás nobre. Essa família que só precisa de 2 elétrons, tá? Por isso que os elementos desse lado aqui, eles têm uma eletronegatividade muito baixa, tá? É mais fácil eles doarem um elétron, né, perderem um elétron, do que ganhar, porque é mais fácil eles perderem para eles darem a volta e ter uma configuração de um gás nobre. Então, sódio, é mais fácil ele doar esse elétron, né, para ter uma configuração do que ganhar. Por isso que a eletronegatividade é baixa. A eletronegatividade cresce mais ou menos nesse sentido aqui. Da esquerda para a direita, considerando os elementos do mesmo período, e de baixo para cima, considerando os elementos do mesmo grupo. A gente viu também na aula passada as formas de a gente ilustrar as ligações, pelo menos as covalentes. A gente tem a anotação, o modelo de estrutura de Lewis, que é aquela usando essas bolinhas para representar um par de elétrons. E tem as estruturas de Kekulé, que vai ser as mais utilizadas nessa disciplina, que é justamente essa notação de traço. Tá? Não esqueçam, pessoal, toda vez que vocês verem um traço, uma ligação covalente, ela está se referindo a um par de elétrons. Então, um elétron vem de um átomo, outro elétron vem do outro átomo. Então, eles estão compartilhando esse par de elétrons para formar a ligação. E a representação, a gente vai usar muito esse conceito de linhas de ligação para representar um par de elétrons.
Ainda no Kekulé, a gente usa essa notação de Lewis, né, de bolinhas, para mostrar os elétrons desemparelhados. Elétrons desemparelhados são aqueles que não estão fazendo ligações. E aí, eu acabei parando a aula mais ou menos nesse ponto, né, quando eu comecei a apresentar as estruturas de Lewis. Para fazer uma estrutura de Lewis válida, na verdade, você não faz por tentativa e erro. Tem algumas regras, cada livro de química geral ensina de um jeito, tá? Eu vou pegar o que eu vi, eu acho, agora eu esqueci a referência, tá, pessoal? Falando em referência, a gente tem dois, vou sugerir dois autores, uma se chama Paula Brousse, acho que é Química Orgânica o nome do livro, e tem versões em português, tá? Alguns slides que eu vou apresentar na aula de hoje e na aula que vem, eu peguei um livro de um autor chamado Clay, só que aqui é inglês, inglês. Isso só tem a versão em inglês ainda. O Aleph perguntou se solo não serve. Solo não serve sem problemas, tá? Essa disciplina é bem introdutória, não é nada muito avançada ainda, tá? Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais da química orgânica no modo mais nível hard, aí eu sugiro vocês correrem nesse aqui. Então, para você fazer uma estrutura de Lewis, existem algumas regrinhas. Na verdade, são 6 passos, tá? Passo 1, que aqui está dividido em duas coisas aqui, ele pede para você contar o número de elétrons de valência de todos os átomos da molécula. Eu peguei um exemplo mais difícil aqui, tá? Que é o dimetilsulfóxido. Dimetilsulfóxido é a forma molecular C2H6SO. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, mas eu tenho 2 carbonos, certo? 6 hidrogênios, cada hidrogênio possui 1 elétron na camada de valência, mas eu tenho 6 hidrogênios. Enxofre e oxigênio estão na mesma família, né? Família 6A. Então, o enxofre e o oxigênio possuem 6 elétrons na camada de valência. Então, aqui fica 8, mais 6, mais 6, mais 6, mais 18, 26 elétrons. Então, eu fiz o passo 1. Passo 1, eu calculei o número total de elétrons, eu tenho 26 elétrons. Ele sugere para você somar ou subtrair se a gente fizer uma estrutura de Lewis carregado. Então, esse modelo de estrutura de Lewis você pode fazer para compostos iônicos, compostos covalentes, para fazer essas estruturas, tá? Então, pode ser ânions, cátions também podem ser usados. Se isso aqui fosse um cátion, eu tiraria um elétron. Se fosse um ânion, eu adicionaria um elétron. Então, eu fiz o passo 1. Descobri que são 26 elétrons. Passo 2, ele pede para você ligar os átomos. Desenhe linhas representando ligações entre os átomos. Geralmente, nem sempre, o elemento menos eletronegativo é o átomo central. O elemento menos eletronegativo aqui, se a gente usar aquela sequência, tá? Ou é o carbono ou é o enxofre. Nesse caso aqui, eu já sei a estrutura mais ou menos, eu vou usar o enxofre, tá? Então, o enxofre é o átomo central. E eu sei que carbono, temos hidrogênios aqui, eu vou colocar os carbonos em volta do enxofre, tá? E aí não tem jeito, pessoal. Aqui a dica é que esses hidrogênios estão ligados. Eu precisava dar uma dica, tá? Os hidrogênios estão ligados aos carbonos. Então eu vou colocar 3 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui. Eu já fui de cara com uma estrutura bem difícil, né? Agora a gente vai desenhar essas linhas. Então eu vou desenhar uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, uma aqui, 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 aqui. Quantas ligações eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, eu fiz o passo 2. Só fiz ligações simples, não fiz mais nada. Agora ele quer que você subtraia o número de elétrons usados nas ligações do total obtido no passo 1. Ou seja, daqui eu fiz quantas ligações? 3, 6, 9. Cada ligação é um par de elétrons. Então, 9 ligações são 18 elétrons. Subtraindo do total, que eu tinha 26, faltam 8 elétrons. Então, de novo, contei todos os elétrons de todos os átomos da camada de valência, montei a estrutura, tá? A dica era que os hidrogênios estão ligados ao carbono,
E fiz uma ligação só, tá? E aí eu conto quantas ligações, quantos elétrons já foram gastos aqui. Cada ligação, 2 elétrons, gastei 18. Então, faltam colocar 8 elétrons. Então, desses 8 elétrons, esses 8 elétrons vão ser usados para completar o octeto. Olha só, vou completar o octeto de todos os átomos terminais, exceto para o hidrogênio. O que é isso? Eu vou completar o octeto do que tiver sem ter o octeto completo. Hidrogênio eu não faço isso, tá? E o carbono aqui, ele está fazendo 4 ligações, né? Então ele já está com o octeto completo. Então eu não preciso me preocupar em colocar elétrons aqui, tá? Esse aqui é o átomo central. Ele pede para colocar elétrons nos átomos terminais, o que estão em volta no átomo central. Então eu vou colocar aqui no oxigênio, eu já tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu completei o octeto para o oxigênio. Quantos elétrons eu acabei de colocar aqui? Coloquei 2, 4, 6. Então, eu tiro 6 elétrons. Faltam ainda colocar esses 2 elétrons aqui. Se sobrar elétrons no passo 3, coloque-os no átomo central. Então, eu vou colocar esses 2 aqui no enxofre. Vão ser 2. E aí, gastei todos os elétrons. Ok? Então, contei os elétrons, montei a estrutura, coloquei ligações simples, aí é o passo 2. Passo 3 é para descontar e completar o octeto. Então, completei o octeto no passo 3. O passo 4 é colocar elétrons no átomo central, passo 4. E o passo 5 é para adicionar ligações múltiplas, tá? Ou seriam as duplas ligações, ou triplas ligações. Isso a gente faz se nenhum elétron restar após o passo 3. E os átomos centrais ainda não completaram o octeto. Esse átomo de enxofre está com o octeto completo? Vamos ver. 2, 4, 6, 8. Octeto completo. Então, não preciso formar duplas ligações, pessoal. A formação de duplas só vai acontecer se eu perceber que esse átomo central está sem os 8 elétrons necessários para a regra do octeto. Então, eu montei essa estrutura aqui. Acabou a estrutura, eu montei a estrutura de Lewis. Não, tem o último passo, que é o passo 6, que é calcular a carga formal. E aí vem um outro conceito atrelado à estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis vão estar atrelados sempre à regra do octeto, com exceção do hidrogênio, né, que só precisa de 2 elétrons, tá? E alguns outros elementos. E também está atrelado à carga formal. O que é a carga formal? É a carga do átomo. Se o átomo está negativo, se o átomo está positivo. Tá? E tem uma fórmula para a gente saber se ele vai estar com carga mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. E esse cálculo de carga formal, como que a gente calcula? Ela é dada pelo número de elétrons da camada de valência, menos meio do número de elétrons que fazem ligações, que estão fazendo ligações, menos o número de elétrons desemparelhados. No caso aqui do hidrogênio, eu não preciso fazer. Se ele está fazendo uma ligação, carga formal 0. A gente pode até fazer do hidrogênio. Número de elétrons da camada de valência do hidrogênio é 1. Menos meio do número de elétrons de ligações, eu tenho 2 elétrons aqui dessa ligação. Então, são 2. Menos número de elétrons de desemparelhados. Não tem. 0. Tá? 1 menos 1, 0, 0. Isso vai acontecer para todos. Para o carbono. Carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Ele está fazendo 4 ligações. Então, estão envolvidos 8 elétrons nessas ligações. Existe algum elétron desemparelhado aqui? Não. Então, vai dar 0 também. Tá? Agora, vamos fazer para o oxigênio. O oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência, menos 2 elétrons por causa dessa ligação aqui, número de elétrons de ligações, menos número de elétrons desemparelhados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 6, isso aqui cancela, menos 1. O que significa esse menos 1? Significa que esse oxigênio está com uma carga negativa. Agora vamos fazer do enxofre. No caso do enxofre,
ele tem 6 elétrons na camada de valência, meio, quantas ligações? Um, dois, três, né? Cada ligação são 2 elétrons, então são 6 elétrons ligando. Menos o número de elétrons desemparelhados. Ele tem esses dois olhinhos aqui. 6 menos 5, mais 1. Então, a carga aqui no enxofre é mais. Aí, sim, acabei a estrutura de Lewis. Então, a estrutura final do DMSO é essa daqui. CH3, ligação CH3. Escrevi errado aqui, mas tudo bem. Aqui tem uma carga negativa, aqui tem uma carga positiva. Tá? E você não precisa discriminar os pares. Tá, estrutura de Lewis, né? Então vamos colocar. No dia a dia a gente acaba até esquecendo de colocar os pontinhos, os pares de elétrons desemparelhados. A Giovana está pedindo para colocar os nomes dos autores. É Paula Bruce. Esses livros têm. Depois não vai falar que eu estou estimulando a pirataria, tá? Mas tem um site que vocês conseguem pegar alguns livros. Eu acho que o site da biblioteca tem alguns livros no formato digital. E tem o LibGame também, que é o que todo mundo conhece, né? Ah, Débora. Débora, você tem alguma dúvida? Então, professor, eu ia perguntar para você se. Porque eu lembro de ter visto isso no ensino médio, de colocar colchete para Ah, discriminar a carga da molécula inteira. Tem como fazer isso também ou não? então, esse era um jeito quando a gente não sabe onde está a carga, né? Por exemplo, H3O, Ah, H3O+, tá. né? A gente pode representar o H3O+, Assim, assim, isso. né? Que acho que é o que você Uhum. estava sugerindo. Só que aqui, no caso, a gente não está discriminando onde que está essa carga positiva. Quando alguém mais leigo olha isso aqui, ele pode achar que a carga positiva pode ser o hidrogênio, tá? Mas nesse caso, o H3O, por exemplo, a carga positiva é do oxigênio. A carga Sim. formal está localizada no oxigênio, tá? Então, essa Uhum. notação de colchetes pode ser usada, tá? Aí é quando você não sabe onde está essa carga, em que átomo está essa carga formal, essa carga, Beleza. tá? E outra coisa que eu ia te perguntar também é se Hum, esse mais com esse menos ia anular, então essa molécula sim, ia ter carga nula. isso aí mesmo. Tá, A, beleza. a forma molecular aqui não está dando nenhum indício que é um cátion ou que é um ânion. Uhum. Então, nesse caso, é uma molécula neutra. Então, quando você determina a carga formal, a somatório das cargas tem que bater com a forma molecular, com a carga da forma molecular, Beleza. tá? Obrigada, viu? Nada. E geralmente a gente fica sempre em dúvida qual que é o átomo central. Isso é muito recorrente. Por exemplo, o CO2. Tá, o CO2, tá, acho que todo mundo já sabe que é essa daqui, né? E se alguém colocasse o oxigênio no meio e o carbono em uma das extremidades? Daria uma estrutura de Lewis, não vou dizer muito válida, tá? Mas poderia existir. E nesse caso aqui, as cargas formais do oxigênio seria mais 2 e do carbono menos 2. Enquanto que a CO2 que a gente conhece, as cargas formais são zero. Então, se você achar que formou uma estrutura de Lewis e você não tem certeza, pode criar outras estruturas e aí vocês vejam, aí vocês calculem a carga formal, tá? A estrutura mais válida é aquela que tiver a carga formal de menor valor, tá? Aqui no caso 000, tá? Se você está criando cargas, e você tem uma estrutura que não tem carga nenhuma, é mais propenso que essa estrutura seja mais válida que a outra. O N2O, esse é a pegadinha clássica de vestibular, né, de concurso. Quando eles pedem, desenha a estrutura de Lewis para o N2O. E é meio difícil, né? E aí a gente acha, o N2O deve ser oxigênio no meio, né? E os dois para ficar bonitinho, simétrico. E aí quando você desenha desse jeito aqui, o oxigênio fica com carga mais 2, nitrogênio menos um, menos um. Enquanto que o N2O mais correto, que é essa daqui, esse aqui é a estrutura mais válida, tá? O oxigênio tem uma carga formal zero, tá? Enquanto que aqui tem muitos
diferentes de zero, vamos dizer assim, tá? Então, quanto menos cargas, melhor. Carga formal mais perto do zero, melhor. E com o passar do tempo nessa disciplina, isso aqui vai ficar algo muito trivial, assim, não vou dizer que é trivial, mas vai ficar bem subentendido, na verdade, né? Então, a gente vai lidar muito com o carbono fazendo 4 ligações, nitrogênio fazendo 3, oxigênio fazendo 2, seja dupla ou seja duas simples, né? E essa aqui é a situação mais comum, que é quando esses átomos estão com carga formal zero, né? Então, por isso que a gente acaba memorizando. Carbono faz 4 ligações, nitrogênio faz 3, oxigênio faz 2. Não é que ele só faz 4, e só faz 3 e só faz 2, tá? Então, dependendo da estrutura, a gente pode ter carbonos com 3 ligações, nitrogênio com 4, oxigênio com 3. E aí, nessas situações, a carga formal, aí ele acaba adquirindo uma carga formal, né? Então, no caso do nitrogênio, 4 ligações, geralmente é uma carga formal positiva. Oxigênio com 3, carga positiva. E aí o carbono, pessoal, aí eu preciso fazer um parênteses, tá? Eu perdi uma ligação, então, se eu perdi um par de elétrons, parece que ele ficou com uma carga positiva, ele ficou com um par de elétrons a menos, né? Aí a gente podia representar assim. Só que é muito comum os livros não colocarem pares de elétrons desemparelhados. E é muito comum a pessoa confundir carbono com 3 ligações com carga positiva ou carbono com 3 ligações e carga negativa, que está aqui, ó. Então, tomem cuidado. O nitrogênio, quando ele perde um par de elétrons, não é que ele perde, ele quebra uma ligação aqui. Como ele é um átomo mais eletronegativo, assim como o oxigênio, a tendência da carga negativa é ficar para ele, assim como o oxigênio, porque ele é bastante eletronegativo. Tá? Então, nesses casos aqui, vai ficar com a carga formal negativa. Então, toda vez que eu quebrei uma ligação, certo? Aí eu tenho um par de elétrons. Para onde vai esse par de elétrons dessa ligação? Vai para o carbono ou vai para o átomo que ele está ligando aqui, por exemplo, um X? Certo? Se esse átomo que estiver ligado ao carbono for mais eletronegativo, eu coloquei X, X é esse aqui, por exemplo. Tá? Se esse átomo é mais eletronegativo, é mais a chance muito maior do X receber um par de elétrons. E aí o carbono fica positivo. Mas existe uma situação, que eu não sei se vai dar tempo de ver nessa disciplina, que é quando o carbono está ligado ao metal. Metais, eles são menos eletronegativos que o carbono, e aí esse par de elétrons vai ficar mais voltada para o carbono. E aí pode acontecer essa situação aqui. Então, tentem sempre pensar duas vezes na hora de ver um carbono com 3 ligações. Pode ser que ele esteja com carga positiva, ou pode ser que ele esteja com a carga negativa. Tá? Isso vai depender de que tipo de ligação, de onde ele veio, né? Tá? Então, se ele vem aqui se ele tiver ligado a um átomo mais eletronegativo, mais chance de ele ficar positivo. Se ele está ligado a um átomo menos eletronegativo, ou até mesmo um hidrogênio, se você conseguir arrancar esse hidrogênio, o par de elétrons pode ir para o carbono. E aí ter essa situação também. A gente vai ver isso no decorrer da disciplina com mais calma, tá? Pessoal, não se preocupem com o excesso de informação. Vamos fazer só mais um, e aí a gente vai entrar Na verdade, essa estrutura aqui vai nos levar vai bugar um pouco a cabeça aqui, tá? Vamos fazer do ozônio. Oxigênio, 6 elétrons na camada de valência. Eu tenho 3 hidrogênios, então eu multiplico por 3, eu tenho 18 elétrons. Eu fiz o passo 1, 18 elétrons. Passo 2, se vocês voltarem a alguns slides, é fazer uma ligação entre os 3. Quantos elétrons eu usei? Eu usei 4 elétrons. Então, eu subtraio, falta colocar 14 elétrons ainda. O passo 3 ainda, ele fala para colocar esses 14 nos átomos terminais, que são esses. Tá? Vamos considerar esse oxigênio central e esses 2 terminais. Então, vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até completar o octeto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos elétrons eu usei agora, nesse passo? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, 14 menos 12, sobraram 2 elétrons ainda. Então, se sobraram 2 elétrons, a gente faz o passo 4, que é adicionar no átomo central.
E aí sim, acabei com todos os elétrons. Todos os elétrons aqui da estrutura foram utilizados. Agora a gente vê se precisa fazer uma ligação dupla, tá? Então, vamos contar os elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse está com octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octeto ok. Esse aqui tem o 2, 4, 5, 6. Falta mais 2. Então, o que a gente precisa fazer? Ou pegar um par de elétrons daqui, ou pegar um par de elétrons aqui, para formar uma dupla ligação. Tá? Vamos usar esse aqui do lado esquerdo, que eu já fiz uma setinha. Então, essa setinha aqui está explicando o quê? Que eu estou usando ele para fazer uma dupla ligação com o outro oxigênio. Tá? Agora sim, todos os 3 átomos estão fazendo, estão com os 8 elétrons compartilhados. Estão com os 8 elétrons da regra do octeto. Né? Estão cumprindo a regra do octeto. Tanto esse e esse. Tá? Então, eu cumpri agora o passo 5. Falta para fazer o passo 6, né? Eita, ficou uma bagunça aqui. Tá? Mas é o que estava aqui antes. Essa movimentação de elétrons que eu fiz... pessoal, falta fazer o passo 6, né? Passo 6, cargas formais. Eu vou redesenhar aqui. O oxigênio mais comum que a gente vê é esse, né? O oxigênio fazendo 2 ligações com dois pares de elétrons emparelhados. Aqui provavelmente vai dar 0, né? 6 menos 4, meio de 4, menos 4. 6 menos 2 menos 4, 0. Tá? Aqui é um par, aqui é um par. Quer dizer, um elétron, um elétron. Vamos fazer desse aqui agora. 6 elétrons na camada de valência, 2 elétrons ligando, 6 elétrons desemparelhados. Cancelo, menos 1. E esse aqui, 6 elétrons na camada de valência, 3 ligações. Então, são 6 elétrons envolvidos fazendo ligação. Tenho só 2 elétrons desemparelhados. 6 menos 2, 4, menos 3, mais 1. Então, é positivo. Então, a estrutura de Lewis do ozônio é essa aqui. Professor, você falou que ia bugar, não bugou tanto. Calma. Quando eu fiz o passo 4, pessoal, eu usei pares de elétrons do lado desse oxigênio vermelho. Por que eu não usei o do verde, do lado direito? Eu poderia ter usado? Poderia. Ia dar a mesma coisa. Então, aqui começa a gente cair no mundo da ressonância. Se você usar esses 2 elétrons para fazer a dupla vai estar do lado direito. Se você usar os 2 elétrons do vermelho, eu vou ter a dupla do lado esquerdo. E ressonância é isso. É você ter essa outra possibilidade de dizer a estrutura de Lewis da mesma molécula, tá? E, na verdade, essas duas estruturas não existem de verdade. O que a gente está desenhando é o que a gente chama de estruturas de Lewis, né? Estruturas contribuintes, ou seja, elas contribuem para a gente entender a estrutura real dessa molécula de ressonância, tá? Então, essa estrutura também é uma estrutura contribuinte de ressonância. Vou explicar melhor aqui. Eu fiz as cargas somais, deu mais 1, menos 1, certo? E aí o mais fica nesse oxigênio central sempre, e o menos fica aqui. Se eu fizer a dupla do lado esquerdo, o menos fica aqui, né? Como a gente fez agora há pouco. E se você fizer com a dupla do lado direito, a carga formal positiva vai ficar aqui, essa aqui vai ficar 0, e esse aqui agora vai ficar menos 1, tá? Então, a estrutura real do ozônio, na verdade, é uma combinação dessas duas estruturas. Tanto é que quando a gente faz um mapa, um potencial, um mapa da estrutura, um potencial eletrostático da estrutura, essa é tipo aquela escala de infravermelho, né? Quanto mais vermelho, mais negativo, quanto mais azul, mais positivo. Então, você vê que os 2 oxigênios aqui, ó, aqui está um oxigênio, aqui está o outro oxigênio, aqui está o outro oxigênio, tá? Você vê que esses 2 oxigênios das pontas, tanto o da esquerda como o da direita, pode ficar com a carga negativa. E aí, quando a gente mede densidade eletrônica, os 2 oxigênios estão com uma densidade de carga negativa, tá? Então, é como se essa carga negativa estivesse compartilhada deslocalizada nos 2 oxigênios, né?
A palavra que a gente vai usar muito é deslocalização. Ela está deslocalizada nesse oxigênio e nesse oxigênio. Não vou dizer que é metade de carga aqui e metade de carga aqui. Não existe meia carga, né? Então, a gente usa o termo de deslocalização e essa deslocalização é a palavra-chave para explicar a ressonância. Se você tiver mais que uma estrutura, a estrutura não é essa que é a estrutura real e nem essa, é a combinação das duas. E a gente vai ver lá para frente como é que a gente representa essa estrutura real, mais real possível. Tá? Então, aqui eu peguei da Paula Bruce. A gente pode considerar, então, que estruturas de ressonância são coisas que não existem. Aqui ele usou um exemplo bem ilustrativo. Unicórnio e dragão são duas coisas que não existem, mas a gente sabe que o rinoceronte existe. Então, é como se o rinoceronte, que a gente chama de híbrido de ressonância, híbrido é o híbrido que existe, tá? Híbrido de ressonância. E as estruturas contribuintes que a gente conseguiu fazer pelas regras de estrutura de Lewis são apenas uma ideia do que pode ser o híbrido de ressonância. Aí vem algumas coisas escritas que eu não gosto de ficar lendo. Estrutura de ressonância não representa a estrutura de uma molécula ou de íon, apenas o híbrido que faz isso. Tá? Estruturas de ressonância não estão em equilíbrio. Então, se vocês perceberem aqui, essa seta aqui é a seta que é usada para discriminar estruturas de ressonância. Em TQ, espero que vocês ainda estejam com a cabeça fresca para TQ, a gente viu essa seta aqui, que é uma seta de reação, A virando B. A gente viu uma seta parecida com essa aqui. Alguém sabe que seta é essa daqui? Equilíbrio. Isso. Obrigado. Equilíbrio, ou seja, a espécie A entra em equilíbrio com a espécie B, né? Isso tem muitas reações que ocorrem, isso aqui é a formação de equilíbrio. E agora a gente está conhecendo uma nova notação de seta, que é essa daqui. A interconvertendo em B. Só que isso aqui não existe, pessoal. A e B não existem. São apenas estruturas que contribuem para um híbrido de ressonância. Tá? Então, aqui é ressonância para indicar a possibilidade de A e B contribuírem para o híbrido de ressonância. Então, eles não existem. Então, não dá para fazer nenhuma analogia com equilíbrio, nenhuma analogia com reação, e nenhuma analogia com isomeria também. Então, a gente vai ter que muito esse tipo de notação, que é de equilíbrio ou de interconversão. A virando B e B pode virar A. Tá? E nesse caso, hoje, a gente está analisando essa situação. C e D não existem. O que existe é algo que é chamado de híbrido, que é meio difícil meio chato de ficar desenhando, então a gente desenha as estruturas contribuintes. Existem algumas regras para a gente representar as estruturas de ressonância. Tá? As ligações sigmas permanecem intactas, e quando a gente quer representar as estruturas de ressonância, a gente pode movimentar elétrons, certo? Elétrons π, pares de elétrons π, pares de elétrons emparelhados, e transformar A em B, ao invés de a gente ficar fazendo a estrutura de Lewis do zero. Fazer uma estrutura do Lewis para dar A e uma estrutura de Lewis para dar B, ao invés de ter que ficar fazendo do zero, a gente pode pegar a estrutura A, mexer alguns elétrons para representar a estrutura contribuinte de B, e vice-versa. Tá? Hoje a gente vai trabalhar só nisso. Então, o que a gente pode mexer para que a gente consiga achar uma outra estrutura contribuinte de B, e talvez de C, assim vai, é mexendo pares de elétrons de ligações π, ou pares de elétrons livres, são aqueles que ficam assim, desemparelhados, tá? A gente pode mexer esses elétrons para a gente chegar em outras estruturas contribuintes, mas sempre obedecendo a regra do octeto. Aqui tem um exemplo que eu peguei do Paula Bruce também. Aqui é essa estrutura se chama nitrometano. É um solvente utilizado bastante na indústria farmacêutica, é usado também como reagente, tá? É um solvente, por ser um líquido, e também um reagente. Quando você faz a estrutura de Lewis do nitrometano, dá essa situação aqui ou essa situação aqui. E a gente acabou criando maneiras de mover os elétrons aqui para a gente tentar ilustrar como que essa estrutura
E essa aqui pode ser para mostrar que existem as duas formas, né, de como que essa carga negativa pode estar aqui ou estar aqui ao mesmo tempo. E a gente usa setas curvas. Aí a gente vai aprender uma nova seta. A gente aprendeu a seta de reação, seta de equilíbrio, seta de ressonância. Agora a gente tem uma seta curva, que representa movimento de elétrons, par de elétrons. E esse movimento de par de elétrons sempre vai partir, o começo da seta vai ser sempre o de onde está saindo, ou o par de elétrons, ou um par de elétrons π, ou até mesmo uma ligação sigma, pode ser quebrada. Mas no caso de ressonância, a gente não usa pares de elétrons de ligação sigma. E ela sempre vai numa direção, ou uma carga positiva, ou um átomo mais eletronegativo. Tá? Eu estou rascunhando aqui, a gente vai ver isso mais vezes, porque minha letra está ficando um garrancho. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou usando pares de elétrons aqui desse oxigênio que está negativo. Eu vou mostrar que essa carga negativa pode ser deslocalizada fazendo esse movimento de elétrons. O que ele está fazendo? O que essa seta está indicando, pessoal? Essa seta está indicando que esse par de elétrons vai virar uma dupla. Olha aqui, ó. Só que uma vez que você faz uma dupla, esse nitrogênio, você está rompendo a regra do octeto. Esse nitrogênio vai ficar com 10 elétrons. Então, para que esse nitrogênio fique com 10 elétrons, continue com 8, eu sou obrigado a romper uma ligação dupla aqui, um par de elétrons π, e esse par de elétrons aqui, que era um par de elétrons de ligação, vira um par de elétrons desemparelhado. E aí, refazendo as cargas formais, aqui vai dar 0, aqui no mexi, e o -1 ficou aqui em cima. Então, repetindo pela última vez, esse movimento de elétrons é para ilustrar de como essa carga negativa pode ser deslocalizada. Deslocalizei a carga, eu criei estruturas contribuintes de ressonância. E essa movimentação de elétrons não é tão sutil, você não pode mover qualquer par de elétrons ou dupla, existem umas regrinhas também em cima disso. Para desenhar estruturas de ressonância, você pode mover ligações π ou pares de elétrons, certo? Eu já falei isso. As ligações sigma, não delta, permanecem a mesma, tá? O que é sigma? O que é π, professor? Não estou entendendo nada, estou querendo jantar. Então, isso aí a gente vai ver amanhã. Estou sempre achando que tem aula amanhã. A gente vai ver isso na terça-feira quando falar de hibridização, tá? E orbitais. Vou falar isso com mais calma. Tá? Mas hoje a aula é só envolvendo as estruturas de Lewis. Pares de elétrons podem ser movidos para ilustrar a formação de estruturas contribuintes de ressonância. Essa estrutura A aqui, a gente tem hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Esse nitrogênio está com 2 ligações e 2 pares de elétrons desemparelhados, ou seja, a carga formal -1. Esse oxigênio está com carga formal 0. Tá? Então, isso aqui é um ânion. Existe alguma outra estrutura contribuinte de ressonância para esse ânion? Existe. Se você mover esse par de elétrons aqui para formar uma ligação com carbono, eu vou formar uma dupla. Só que esse carbono vai ficar com 5 ligações. 5 ligações não existem. Então, a gente promove o par de elétrons da dupla para o oxigênio. E aí eu movi a carga de lugar, eu deslocalizei a carga. Deslocalizei a carga negativa que estava aqui, foi para cá. Deslocalizei, significa que tem ressonância. Professor, e se eu pegar só essa estrutura A aqui, vou redesenhar, e se eu quebrar só a dupla? Tudo bem. Vamos ver o que vai dar. Estava assim. Professor, se eu quebrar só a dupla e jogar para o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo, então ele acomoda a carga negativa. Então, você vai criar 2 cargas aqui, né? E você está rompendo a regra do octeto com carbono, tá? Nesse caso aqui, ele fez uma quebra homolítica. Eu vou falar o que é quebra homolítica. Ele colocou um elétron para cá e um elétron para cá, tá? E aí você quebrou a regra do octeto, certo? Então, a regra do octeto tem que ser mantida. Se você rompeu a regra do octeto, você não está formando uma estrutura de Lewis. Uma estrutura de ressonância, desculpa. Ok? Então, isso tem muito a ver com a regra 2. Quando você desenha outra estrutura contribuinte, ele tem que ter o mesmo número de elétrons desemparelhados. Aqui eu tinha 2, 4, 6, 8. Aí eu continuo 2, 4, 6, 8. Certo? Aqui eu criei, ó. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 elétrons desemparelhados. Então, aconteceu alguma coisa que não está certo. E a regra 3 é a bendita regra do octeto, pessoal. Se você move para formar
uma ligação, né? Não esqueça de que, se você fizer isso sem quebrar uma outra ligação, você está criando essa situação aqui. Você está criando átomos com 10 elétrons na camada de valência. Tá? Não existem elementos com 10 elétrons na camada de valência. Então, isso aqui não é uma estrutura de Lewis válida. Então, você tem que envolver alguma coisa a mais. Então, de novo, essas setas curvas que estão em vermelho servem para mostrar o movimento de elétrons que facilita a forma de desenhar outras estruturas de contribuinte de ressonância. Certo? Então, você vê aqui que esse carbono está com uma carga positiva e eu tenho uma dupla aqui no carbono vizinho. Tá? Isso é muito comum. A gente vai ver essa situação muitas vezes. Duplas, simples, carga. Toda vez que você tem uma situação parecida com essa, você tem uma ligação dupla, simples, e o átomo aqui com uma carga positiva, negativa, ou um elétron livre, você vai ter a ressonância acontecendo. Tá? Então, o par de elétrons aqui vai ser quebrado para formar a dupla, e aí a dupla foi para cá. Você vê que esse carbono ganhou um par de elétrons? O que significa uma carga positiva ganhar um par de elétrons? É a mesma coisa que como se eu estivesse neutralizando essa carga, porque agora ele vai ficar com 4 ligações. Só que aqui, um perde, outro ganha, né? Então tem a compensação. Se ele ganhou, aqui ele perdeu. Então ele perdeu um par de elétrons. Se ele perdeu uma par de elétrons, se você fizer a carga formal aqui, vai dar mais um. De novo, palavra-chave aqui, deslocalização. Eu deslocalizei a carga positiva que estava aqui para o outro carbono. Eu deslocalizei a carga negativa que estava aqui para o oxigênio. Como que eu fiz isso? Carga negativa é um par de elétrons desparelhado do carbono. Eu uso para formar uma dupla. O carbono pode ficar com 5 ligações, então eu promovo o par de elétrons π para o oxigênio. Por que para o oxigênio? Porque eu não posso promover o par de elétrons para o carbono, porque é oxigênio mais eletronegativo. Então, isso aqui, esse tipo de situação a gente vai ver muitas vezes, tá? Na hora de escrever estruturas contribuintes de ressonância. Independente da carga, tá? Outra situação aqui, com esse éter aqui sem o hidrogênio. Tá? Esse carbono está com uma carga positiva e existem pares de elétrons desemparelhados do oxigênio. Eu posso usar ele para formar uma dupla. Estabiliza a carga positiva aqui do carbono. Agora ele está com o octeto completo. E aqui, agora, a carga foi para algum lugar. Então, se você calcular a carga formal agora desse oxigênio, ele está com 3 ligações e um par de elétrons livres. A carga positiva agora vai ficar aqui no oxigênio. E você vê que essas estruturas aqui são bem parecidas, né? São simétricas, né? Agora, aqui embaixo, pessoal, a gente tem alguma coisa que está começando a ficar um pouquinho estranha. Já está estranho, né, a matéria, mas aqui está ficando mais estranho ainda. Não, aí está bem estranho, né, professor? Então, carbono positivo. O Matheus está desistindo já. O oxigênio ficou positivo, certo? Você vê que a carga positiva não ficou entre esses dois carbonos aqui, só que aqui ficou entre o carbono e o oxigênio. Então, em termos de energia, ele pode ter, não em termos de energia, mas de estabilidade, mais aqui de energia, talvez. A gente pode ter uma diferença de contribuição, que é o que eu queria dizer aqui. Então, se você tiver estruturas de contribuinte de ressonância, pode ser, dependendo da cara deles, se eles não forem iguais, né, estruturalmente, pode ser que uma estrutura contribua mais que a outra, tá? E aí é esse caso aqui. Nesse caso do carboxilato, esse aqui é um ânion carboxilato, ele seria o ânion do ácido acético. Esses dois oxigênios são muito... essa estrutura é bem simétrica, a carga negativa aqui e a carga negativa aqui. Se você girar essa molécula de assim, nesse eixo, você vai cair nessa estrutura. Então, a contribuição é a mesma para esses dois. Só que agora, quando a carga negativa agora é um carbono, e você desenha a estrutura contribuinte de ressonância com a carga indo para o oxigênio, você deslocalizou a carga. Eu criei estruturas, são duas estruturas contribuintes de ressonância. Olha a seta aqui.
Só que uma delas vai contribuir mais para o híbrido. Quem que é o híbrido, né? O híbrido vai aparecer já já. O que eu quero dizer aqui é que você vê que são estruturas diferentes agora, né? Contribuintes de ressonância diferentes. A carga negativa está num átomo de oxigênio e outro está no carbono. Se eu pedisse numa prova qual que é a estrutura de ressonância mais estável, nesse caso aqui, esse caso não deu certo. Nesse caso também não dá certo, porque essas três estruturas são iguais, tá? Vocês podem ver depois. Mas nesse caso aqui que criou uma diferença, quem que vocês acham que é a estrutura mais contribuinte de ressonância mais estável? É A ou B? A B? Por que a B? Porque o oxigênio está com carga negativa. Eu diria Isso, que é mais Alisson. estável. A carga negativa aqui está no carbono e a carga aqui está no oxigênio. Oxigênio, lembra o primeiro pilar? Eletronegatividade? Então, esse aqui contribui mais pelo fato da carga negativa estar localizada no átomo mais eletronegativo, certo? O que significa contribuir mais? Significa que quando eu desenhar o híbrido dele, ele vai ter mais essa cara aqui do que essa cara aqui. Então, aqui, reunindo tudo que eu expliquei agora, está aqui. Então, o octeto tem que estar completo quando você desenha. A Rebeca, pode falar, Rebeca. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu queria, então, para eu ter a ressonância, eu só preciso ter a delocalização do elétron. Isso. Não necessariamente vai ser igual, é isso, né? Isso, a deslocalização pode levar mais estruturas que contribuem mais ou menos para o híbrido de ressonância. Tá bom. E, professor, agora uma dúvida. Como eu vou saber se... me fugiu isso. Como eu vou saber se essa pode ter a delocalização? Boa pergunta. A gente vai chegar lá. Tá bom. Boa pergunta, Rebeca. A sequência de slides aqui acho que não está legal, então acho que está criando mais dúvidas ainda. Eu não mostrei aqui que é o híbrido ainda, não mostrei quando que vai ter, quando não vai ter. Eu estou falando de como desenhar ainda, já estou pulei um pouco algumas coisas. Então, quando você desenha as estruturas contribuintes de ressonância, aqueles que vão contribuir mais são aqueles que vão ter sempre o octeto completo, e é aquilo que a Rebeca, mais eletronegativos, tem que ter as cargas negativas, tá? E aqui, a última frase aqui, o híbrido é feito da média ou da combinação dessas estruturas. Na verdade, então, aí vem um pouco a pergunta da Rebeca. Quanto que eu sei que vai ter estrutura contribuinte de ressonância? Né? Ou vai ter ressonância, né? Aqui é um caso bem simples. Aqui é uma molécula da acetona. Só quebrando um pouco o gelo, pessoal, a acetona era usada para remover esmalte, né? E removia bem. Não sei se é lenda, mas acho que é verdade. A acetona saiu do mercado e eles estão vendendo agora o que eles chamam de acetato de etila, alguma coisa assim, certo? A acetona saiu do mercado porque parece que os traficantes compravam esses removedores de esmalte para recristalizar droga. Então, eles estão substituindo a acetona por um solvente que não é tão bom para recristalizar droga, que é o acetato de etila. Essa aqui é a estrutura da acetona, só uma curiosidade. A estrutura do acetato de etila é um éster. É um éster bem simples de 2 carbonos. Na verdade, 2 do ácido e 2 do álcool. Só para contar a história da acetona. A acetona é uma estrutura normal, né? Não tem carga, né? Então não vai ter ressonância, né? E aqui o livro fez uma estrutura de ressonância. Você quebra o par de elétrons aqui da ligação π, e eu criei cargas, né? Eu quebrei a ligação π e joguei o par de elétrons para o oxigênio. E aí o carbono perdeu uma ligação, então perdeu um par de elétrons, ficou positivo. O oxigênio ganhou uma ligação, um par de elétrons, e ficou negativo. Óbvio que quem vai contribuir mais é muito isso aqui. Quem contribui mais para o híbrido é esse. Esse aqui contribui muito pouco. Então, eu não preciso desenhar o híbrido disso aqui, porque isso aqui é neutro. Eu mantenho o octeto completo, tá? Enquanto que aqui eu não tenho o octeto completo desse carbono. Eu criei cargas. Toda vez se você tem estrutura de ressonância, um está neutro, você criou cargas, é muito propenso da estrutura o híbrido ser esse aqui. Então, a gente não precisa desenhar, talvez a gente pode desenhar essas estruturas de ressonância que contribuem muito pouco, para explicar, por exemplo, reatividade, tá?
Talvez quem for fazer a próxima disciplina de orgânica, que é mecanismos de reações orgânicas, a gente vai estudar muitas reações envolvendo carbonílicos, tá? E essa estrutura de contribuir de ressonância é para mostrar para vocês que o carbono ligado à dupla oxigênio, ele tem um caráter positivo, certo? Ele não significa que ele tem uma carga positiva, mas ele tem um caráter positivo. O que é um caráter? A gente usa o delta menos. Delta menos é para dizer que não é uma carga. Ele tem uma densidade de carga positiva, né? Não chega a ser uma carga. Então a gente representa assim. E o que isso significa, professor? Significa que quando a gente for ver reatividade é a coisa mais simples do mundo. É cargas opostas se atraindo. Então, se você tiver uma espécie negativa, por exemplo, uma hidroxila, onde que ele vai atacar? Se você misturar isso com isso. A tendência é negativo atacar positivo. Então, aí a gente está entrando na onda do NRO. Quer mostrar que isso vai acontecer. Então, a gente está... Esse tipo de coisa, ressonância também ajuda a gente a entender. Isso também está atrelado a conceito de ligações covalentes polares também, né? Mas, via de regra, esse exemplo aqui parece que buga um pouco a cabeça, mas para ilustrar uma coisa que a gente vai ver, caso quem for fazer química, é a reatividade de compostos carbonílicos. Aqui o híbrido aqui, ó. Como que a gente desenha o híbrido, então, professor? A gente viu esse exemplo lá atrás, né? Essa estrutura aqui, o ânion, e essa estrutura contribuinte, né? O oxigênio é um pouco mais eletronegativo que o nitrogênio, então o híbrido vai ter mais essa cara, mas você não precisa se preocupar, como que eu vou desenhar um híbrido que tenha mais essa cara? Tá? Os livros representam desse jeito. Na verdade, tem duas formas. Essa é uma forma. Você vê que todas as ligações sigma estão intactas. Agora, onde tem dupla, que seria aqui e aqui, a gente coloca como pontilhado. E a carga negativa, professor? Aí a gente usa o delta minúsculo para simbolizar que eu tenho parcialmente uma carga positiva no oxigênio e parcialmente uma carga negativa no nitrogênio. É como se fosse meia carga, é uma ilustração de meia carga, mas não existe carga meia carga, né? Então é como se a carga negativa estivesse nos dois átomos, é uma forma de ilustrar a deslocalização da carga negativa. Outros livros representam desse jeito aqui. Eu mantenho as ligações, ponho os pontilhados, e eu ponho uma carga negativa um pouquinho longe, um pouquinho afastada, para mostrar que está entre esses dois aqui, tá? Mas esse aqui é o mais bonitinho de todos, que é usar o delta minúsculo. Aqui outros exemplos, tá? De ressonância. Então, respondendo de novo a pergunta da Rebeca, quando que eu sei que eu vou ter esse tipo de fenômeno? Olha aqui um exemplo. O etóxido é um íon, certo? Perceba que não tem nenhum par de elétrons pi, né, nenhuma possibilidade dessa carga negativa virar uma dupla e uma dupla virar uma carga, né? Então, aqui é um caso de elétrons localizados. Tá? Então, geralmente isso vai acontecer quando eu não tenho onde mover esse par de elétrons aqui. Então, eu não tenho como criar outra estrutura de ressonância, não existe outra. É só essa. A partir do momento que você tem cargas, ligações simples e duplas alternadas, aí você pode ter você pode representar uma outra estrutura contribuinte de ressonância, movimentando esse elétron para cá, para formar uma dupla, e o par de elétrons indo para o oxigênio. Olha esse que interessante. Esse aqui é o ânion metanosulfonato, ou metilsulfonato, né? O metanosulfonato, ele tem o enxofre ligado a 3 oxigênios, e eu posso perambular esse par de elétrons, ou deslocalizar, falando mais formalmente, a carga negativa nos 3 oxigênios. Então, eu vou ter um híbrido mais ou menos desse tipo aqui, tá? Então, talvez vocês tiverem que desenhar um híbrido, a gente tem que usar pontilhados para mostrar que a dupla pode ficar em um elemento ou pode ficar em outro elemento, tá? É só com carga negativa? Não. Estruturas de contribuinte de ressonância pode acontecer com cargas positivas e pode ocorrer também com radicais. A gente vai lidar de novo com ressonância quando falar de acidez e basicidade, e a gente vai falar de novo de ressonância quando for falar de reações envolvendo aromáticos, que é o benzeno. O benzeno é uma estrutura que parece que ela está parada, né? Os pares de elétrons estão paradinhos, mas não. Aqui é um
Aqui é um loop infinito de ressonância, né? Ele vai ficar andando assim, ó. Na verdade, eu só tenho essa estrutura e essa estrutura aqui que contribui de ressonância. Eu tenho duas estruturas. Então, eu deveria, na verdade, o jeito mais correto de desenhar o benzeno seria colocando pontilhadinhos em todos aqui, né? Existia um jeito antigo de desenhar o benzeno como uma bolinha, tá? Esse aqui eu acho até mais bonitinho, mas o pessoal gosta mais de desenhar desse jeito. Tá? Mas então lembre-se sempre que esse pares de elétrons π aqui do benzeno, eles estão em ressonância. Então, é um loop infinito aqui. Tá? E aí, tanto é que alguns livros representavam como se fosse essa porquinha aqui. Fala mais do benzeno quando for falar de aromáticos perto do final do curso. E essa parte de ressonância, pessoal, a gente só vai conseguir compreender mais se fazer alguma série de exercícios. Então, esses dois próximos slides, acho que são 3, tá? São exercícios e eu vou colocar alguns deles em um PDF para vocês entregarem. E aí eu vou dar todas as orientações depois que acabar essa aula, para vocês entregarem a lista. Acho que eu vou postar na sexta, para vocês entregarem na próxima sexta. Tá? Então, vocês fazem no papel, tira a foto e manda, tá? E aí eu já corrijo, tá? Então, esse não vai dar para fazer no Google Form, né? Vai ter que ser na mão. Tá? Vamos fazer alguns estruturas. Vou fazer essa série aqui para vocês entenderem um pouco. E aí, e esses outros aqui vão ficar para vocês fazerem em casa. Tá bom? Quer dizer, vocês estão em casa, desculpa. Vocês fazerem. Desculpa. Vocês fazerem depois. Bem, aqui o exercício é para desenhar estruturas de ressonância. Aqui, ó, não tem carga, né? Será que tem estrutura de ressonância? Aqui seria uma molécula do propeno. E aí? Será que tem estrutura de ressonância? Eu vou até trocar de cor aqui para não ficar... O vermelho ficar muito psicológico. Eu posso quebrar isso aqui? Pode quebrar, mas você vai criar cargas e aí? Né? Não vai para nenhum outro lugar. Tá? É aquele caso parecido da cetona que eu mostrei agora. Você pode até quebrar e criar uma estrutura contribuinte, mas ele contribui muito pouco. Muito pouco. Tá? Então não tem. Agora eu vou chamar... Agora quem quiser abrir o áudio e falar, pode falar. Vamos fazer agora desse aqui, ó. Eu só queria fazer uma pergunta, professor, sobre o nome disso é hibridização, né? Ou não? É porque eu fiquei meio confuso sobre híbridos, sobre eles na prática, porque eu não entendi se o que a gente viu antes, por exemplo, na escola, no ensino médio, seria o jeito mais didático e o híbrido são realmente a forma prática de estruturas com carga positiva e negativa, estruturas carbônicas, né? Ou se os híbridos são só outra possível forma. Hibridização, acho que é que é muito conceito. Boa pergunta, Matheus. A hibridização é aquele lance de orbitais S e P se combinarem para formar orbitais híbridos, sp3, sp2, né? SP, isso aqui a gente vai ver na próxima aula. É para explicar, para justificar por que o carbono tem uma geometria tetraédrica, para mostrar um pouco, isso aqui é muito ligado à área de orbitais, certo? Orbitais S, orbitais P. Isso se chama hibridização de orbitais. Agora, híbrido de ressonância, a gente está aproveitando o conceito, o significado da palavra híbrido. Híbrido é uma coisa que mistura, né? Então, eu fui infeliz aqui de chamar de híbrido, mas chama híbrido. O híbrido de ressonância não tem nada a ver com esse lance de hibridização que a gente vê em orbitais para justificar a geometria do metano, por exemplo. Tá? Híbrido de ressonância é a contribuição de estruturas de contribuinte de ressonância. Lembra daquela figura do dragão, unicórnio e o rinoceronte? Então, o híbrido de ressonância é uma representação de uma estrutura mais real do composto que contém estruturas contribuintes de ressonância. Então, o híbrido é a combinação das estruturas contribuintes com a estrutura mais real. Então, foi infeliz aqui de chamar de híbrido. É que eu também entrei um pouco mais tarde na aula. Tranquilo, Matheus. Então, nesse caso aqui, quem acha... como que eu movimento os elétrons, né? Então, vamos usar aquelas certas curvas aqui.
Como que eu faria uma seta curva aqui nesse segundo caso? O sinal de mais iria para a parte onde tem a dupla? O sinal de mais ia na parte onde ia a dupla. Isso. Isso. Assim, eu vou dizer, você está falando a resposta, a estrutura. Não, a setinha vai indicar o mais, tipo, meio que ligar o mais na onde é a dupla. Isso. Agora entendi. Então você quer fazer algo desse tipo aqui. Isso, tá? Pessoal, vocês vão começar a deparar muito com essa bem maldita seta aqui, tá? Seta curva inteira significa que você está movimentando um par de elétrons ou uma ligação π, né? Pares de elétrons π, ou até mesmo uma ligação sigma normal, tá? Mas, via de regra, vai ser sempre um par de elétrons. E ele sempre vai numa direção onde vai, provavelmente, para uma carga positiva ou para um átomo mais eletronegativo. Nossa, esse vermelho é psicológico aqui, tá? Tá? E pode ser também que eu esteja indo para uma outra ligação π que vai mover também para frente, tá? Isso a gente vai ver aqui. Então, a Rebeca... Oi, Aleph. Professor, eu poderia apagar essa ligação π que está ali e meio que fazer uma ligação π pontilhada para os dois lados para indicar que está em ressonância, que ele pode alterar entre uma forma ou a outra? Sim. E essa seria uma resposta válida para o exercício? Seria uma resposta válida... Então, aqui o enunciado está mal feito, né? Se eu perguntasse as estruturas contribuintes de ressonância, eu falaria que está errado. Aí você está fazendo a estrutura do híbrido de ressonância, né? Você está sugerindo a estrutura do híbrido. Não, mas está corretíssimo. Então, se eu mover aqui, ajudando a Rebeca aqui, ela sugeriu mover esse par de elétrons para cá. Agora eu estou com o octeto completo aqui, e aqui eu só estou com 3 ligações. Então, a carga positiva foi deslocalizada. Então, o que o Alex está sugerindo é que, se a gente tivesse que desenhar o híbrido desse carinha aqui, seria H2C, eu desenho as ligações sigma, e as duas π que estão aqui desse lado e do outro, eu desenho assim. E aí você pode pôr delta mais. Thales? Professor, Pode falar. você disse que quando você tem uma carga negativa, né, o que contribui mais vai ser o que a carga negativa tiver no mais eletronegativo, no átomo mais eletronegativo. Mas e nesse caso? Nesse aqui, né? Nesse que você está falando, do próximo? Isso. Não, no segundo mesmo. Você tem uma carga positiva. Aí não tem jeito, porque essa estrutura aqui é idêntica a essa, né? Eu só meio que... Então, aí é a mesma. O híbrido os dois, ser, na verdade... Isso. Beleza. Os dois vão contribuir para o híbrido igualmente. Beleza. É porque eu acho que os dois membros do híbrido, né, o A e o B, eles não representam a realidade, eles ajudam a interpretar. Isso. Mas o elétron não está em um ponto fixo na esquerda ou na direita, ele é uma nuvem, né? É uma possibilidade. Isso. E a terceira forma, que seria a forma híbrida, né, que é a que eu mencionei, ela retrata isso, né? Ela retrata a possibilidade do elétron estar nessas linhas pontilhadas, porque ele tem uma probabilidade de estar ali maior, entendeu? Acho que é isso. Eu estou explicando ressonância hoje, pessoal, no ponto de vista de estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis, lembrando lá naquele fluxograma, estrutura de Lewis a gente considera elétron com partícula. Tem como ensinar ressonância usando orbitais também, que é bonito de ver, né? Mas eu acho que vai bugar um pouquinho a cabeça de vocês, mas dá para fazer também, tá? Se der tempo, eu posso até comentar na próxima aula. E aqui, pessoal, então, lembra que eu falei aqui? O que você pode mover são pares de elétrons, que nada mais são que cargas negativas, né? Ou elétrons π, ou até mesmo ligações sigma. Quem que eu vou mover aqui? O par de elétrons π ou a carga negativa? Tá? O par solto para ligação. Isso. Você usa o par... Tanto faz, né? Isso aqui ilustra isso, né? Então, você usa o par de elétrons para formar uma dupla. O carbono não pode ficar com 5 ligações, então o par de elétrons vai para cá. Foi meio que do contrário, né? Por que foi do contrário? Porque agora é um ânion, não é um cátion.
Tá? Existem ânions de carbono, existem cátions de carbono, que chama carbocátions, carbânions, certo? E aí a carga negativa agora vai ficar aonde? Então, redesenhando aqui, formei essa dupla, só que essa dupla agora foi para outro carbono. Virou uma carga negativa. Certo? E se eu desenhasse o híbrido dele, seria muito parecido com o de cima, só que em vez de usar delta mais, a gente usa delta menos, para mostrar que é um carbônio. Professor, Oi. Eu fiquei confusa agora, porque tem essa carga negativa e tem o par de elétrons representado em cima do C. Isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tá. pode fazer por aqui, fazendo isso, também dá na mesma. Lá atrás, no PowerPoint, lembra que tinha uma tabela que eu falei que o carbono, quando está com 3 ligações, sem pares de elétrons, significa que é um carbocátion. Se o carbono tiver com 3 ligações e um par de elétrons desemparelhados, significa que isso aqui tem uma carga formal negativa. Mas eu não tenho que representar esse par de elétrons nessa minha outra que você desenhou? Não, porque eu estou usando para formar uma ligação. Então, o que era desemparelhado virou ligação. Tá bom. Tá? E o que era ligação virou desemparelhado. Na verdade, eu poderia ter colocado aqui. Você está certo. Tá. Ok? Obrigada. Legal. É bom, a gente está indo num ritmo bom, assim, tá? Assim, por mais que esteja bugando a cabeça aqui, isso aqui vai ficar mais recorrente, aí a gente vai, praticando mesmo, pessoal, enxergando, e é bem intuitivo, assim, se você fizer uma setinha, o uso da seta é uma das coisas que a gente mais encontra erros em provas, em concursos, né? É o uso incorreto dessa seta curva aqui, tá? Vocês podem acertar as estruturas, tudo tal, mas muitas vezes o aluno erra. Era muito comum ver gente usando a carga positiva se movendo, tá? A ideia hoje que eu quero é que vocês entendam que a seta curva é movimento de elétron, não é movimento de carga positiva, tá? Carga positiva não é nada, né? Não existe próton, a gente está usando elétron, pessoal, não existe. Parece que é próton, mas não é próton, é uma deficiência de pares de elétrons, né? Carga formal positiva. Significa que é um próton, não estou usando próton, estou usando elétrons, ligações. Tá? E esse último caso aqui é para deixar vocês raivosos. Professor, o que é essa bolinha aqui? Você não falou? O que é essa bolinha? Né? Ixi, agora tá uma bagunça. Eis aqui, acho que eu vou ter que deixar. O que é a bolinha? Bolinha é um elétron, certo? Aqui temos duas bolinhas, é um par de elétrons. E aqui seria um elétron. Um elétron desemparelhado. Mas, professor, como que eu consigo gerar uma estrutura com um elétron? Pois é, isso aqui é um radical. Radicais são formados da seguinte maneira, pessoal. A partir de uma ligação covalente entre dois átomos tipo A e B, tudo que a gente estava vendo aqui, ó, formação de cátions e ânions, é quando essa quebra é feita de forma assimétrica, que a gente chama de cisão heterolítica. O que é uma cisão heterolítica? É quando o par de elétrons que forma a ligação, vai para um átomo ou vai para o outro. Pode acontecer, em algumas situações, em que a quebra da ligação, de novo, quebra de ligação, 2 elétrons. Pode ser que um elétron queira ir para um lado e um elétron queira ir para o outro. Aí a gente chama isso de clivagem homolítica. Essa clivagem homolítica vai acontecer em algumas circunstâncias bem específicas. Muitas vezes, radicais lembram um pouco de radicais livres, né, pessoal? E acontece quando que a gente gera muito radical livre. Por exemplo, quando a gente fica muito exposto ao sol, né? Então, a exposição de luz solar, por exemplo, a luz UV promove esse tipo de quebra homolítica. Isso pode gerar radicais, né? Falando bem por cima. Tá? Então, quando você tem uma quebra em que a quebra da ligação, os 2 elétrons que formam a ligação vai para os 2 lados, aí você pode gerar essa espécie aqui. Essa espécie aqui não é estável, a gente não compra. Tá? Isso aqui foi gerada
de alguma molécula neutra, não necessariamente essa daqui, mas alguma molécula, alguma antecessora, foi reagida com outro radical, você jogou luz ali e formou essa espécie. Tá? Professor, quando você mencionou esse radical, veio na minha cabeça o átomo de carbono da glicose que tem poder redutor. A glicose tem um átomo de carbono específico Sim. que tem poder redutor. Sim. Só que não tem carga. Esse poder redutor vem por causa de um radical? Não, esse poder redutor é por causa da função orgânica dele. Deixa eu lembrar de bioquímica. Ele tem um aldeído, e esse aldeído na Então, verdade... daí é uma quebra de molécula, ele perde o oxigênio, né? Daí o oxigênio leva ele. Não envolve bem reações radicalares, não, viu? Nesse caso, o poder redutor, ele tem a capacidade de ele se transformar, de fazer reação redox, né? Reação redox não tem muito a ver com reação, quer dizer, tem um pouco, vai. Tá? Como que eu vou explicar isso? Poder redutor de açúcares é a capacidade de transferir elétrons, ou seja, reduzir significa transferir elétrons, né? E no experimento lá que vocês fizeram de bioquímica, reduzir cobre 2 para cobre mais, né? No ensaio lá esqueci o nome do cara do ensaio, do cobre azul ficar cobre laranja. Cobre azul era o cobre 2 mais, ficou cobre laranja, cobre mais, né? O elétron que tinha lá da glicose, você deu pro cobre. E esse radical, ele não sei se ele pode fornecer esse elétron para um metal tão simplesmente assim, porque esses radicais espécies radicalares são muito reativas, sabe? E eu não sei se está na ementa da disciplina, a gente pode ser que estude um pouco as reações radicalares, tá? E acho que quem já viu no ensino médio é um lance meio decoreba. Toda vez que você faz uma reação radicalar, você tem a formação, a propagação e o término de uma reação radicalar. E esse ciclo de reações radicalares não acontece a gente não usa isso no poder redutor de açúcares, tá? Então, acho que foge um pouco do tempo. Eu vi com silêncio aqui, mas tudo bem. Tá? Eu vou fazer aqui, porque aí depois vocês terminam esse aqui, tá? A aula tá ficando extensa. Vou copiar aqui, radical. Agora, o movimento dos elétrons, a gente não pode usar a seta inteira. A seta inteira, lembra que é sempre um par de elétrons? Que tipo de... como que os químicos, como que a gente mostra o movimento de um elétron? O movimento de um elétron a gente faz com uma seta, só que a gente chama de meia seta, parece um anzol. E aí acho que eu estou exagerando aqui. Então, se você usar esse elétron para formar uma dupla, você vai precisar de um outro elétron para formar uma dupla. De onde vai vir o outro elétron? Da dupla. Se você vai usar só um elétron da dupla, para onde vai o outro elétron da dupla? Vai para o átomo. Tá? Então, tem ressonância também em radicais. Então, a dupla foi formada e essa dupla foi quebrada, só que foi quebrada de forma homolítica. Pum. Um átomo foi para cá para formar a ligação e o outro átomo, um elétron foi usado para formar aqui. Tá? Então, eu estou deslocalizando o radical. Então, se você tiver um radical, vamos usar um radical muito comum para fechar a aula, tá, pessoal? Só para mostrar para que isso serve. Tem um radical bastante comum, você pode fazer radicais com bromo, por exemplo. O átomo de bromo pode ter um bromo radicalar. Tá? Essa espécie é fácil de gerar. Se ele reagir com isso, ele vai atacar tanto nesse carbono como nesse carbono. Um elétron com um elétron forma uma ligação. Então, ele vai reagir aqui, mas também ele vai reagir no outro carbono. Tá? Apesar da estrutura ser a mesma, se tivesse uma diferenciação, né, alguma parte da molécula, você teria a formação de dois produtos diferentes. Tá? Então, mas para justificar a importância aqui da ressonância. É melhor eu parar a aula aqui, porque vai começar a ficar muito bizarro. Então, pessoal, revejam essa aula depois, tá? Façam esses exercícios aqui,
Aqui também é só para desenhar estruturas contribuintes de ressonância. Desse. Aqui eu tenho mais de 1, 2, 3. Aqui são 4 estruturas contribuintes de ressonância. Vai ter um, vai ter outro, isso. E talvez, não sei se tem mais um, tá? 4 estruturas contribuintes de ressonância. Aqui é só um só, tá? E aqui eu vou ter bastante. Esses dois aqui são os mais difíceis, tá? Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 estruturas contribuintes de ressonância. Mais fácil é perguntar quem não tem dúvida, né? Tudo certo. Obrigado. Tudo certo. Ó, pessoal, não se assustem. Essas primeiras aulas de estrutura, essa parte de ressonância, a próxima aula acho que vai ser mais curta, mas vai ser um pouquinho bizarra também, que é de orbitais, tá? Mas a partir dessa parte, aí quando eu começar a falar um pouco mais de geometria, estereoquímica, vai ficar mais interessante. Tá? Então não se assustem, não pensem já em trancar a disciplina, porque... Professor, eu tenho... Opa, desculpa. Pode falar, Matheus. É uma dúvida, eu não sei se é uma dúvida meio boba, mas é que assim, você usou a notação de delta menos e delta mais. Sim. Para quando você se refere à carga, né? Isso. E em relação ao radical, a gente pode usar esse delta ponto, ou só um ponto nesse pontilhado? Não, a gente só deixa como ponto, mas se você quer complicar mais, Matheus, existe também o cátion radical e o ânion radical. Ah, sim. Aí sim, aí a gente não interpreta como delta mais, delta menos. Tá? Entendi. Obrigado. Beleza. Pessoal, então, o exercício dessa semana, eu vou soltar um PDF na aba no Classroom, vai estar numa aba específica, aí vai ter o prazo específico, e aí vai ter as instruções. Provavelmente você vai fazer isso no papel, tirar uma foto, se possível, com o celular, e me mandar pelo Classroom, tá? Subir pelo Classroom. Não é tão complicado, tá, pessoal? Então, assim, vai ser coisa simples, provavelmente alguma coisa dessa série aqui, tá? Essa série aqui também é interessante, mas acho que não... Aqui são estruturas neutras, então acho que talvez foge um pouco, tá? Então, vamos fazer... Esse aqui é uma bolinha. Aqui é uma carga negativa. E aí, tentem fazer para a semana que vem, tá? A gente corrige junto, porque não vai ter o gabarito... Eu posso soltar o gabarito depois, tá? E aí... Se vocês ainda tiverem dúvida nessa parte aí, vocês me falam que a gente pode rever algumas coisas. Sim, Sara, fazendo exercício e para a gente entender um pouco disso aqui. Joia? Beleza, então, pessoal. Então, a gente se vê na terça-feira. Amanhã eu solto essa lista que vai ajudar no conceito final, tá? Basicamente, é um exercício de desenhar estruturas contribuintes de ressonância. Então, talvez... não tome tanto tempo aqui. Tá, pessoal? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom final de semana, pessoal. A gente se vê na terça, então. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Boa noite, todo mundo. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Até mais.